fala, Senhor, que a tua igreja ouve, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. Vamos fazer a leitura do verso 40 até o verso de número 48. Diz assim a epígrafe, ou o título dessa porção das Escrituras: a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 8, verso 40. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Diz assim, para quem não encontrou pode acompanhar pelo Data Show. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glórias a Deus. Esse relato da cura da mulher do fluxo de sangue, ele é muito conhecido, ele é muito famoso, muito. É provável que seja uma das palavras mais pregadas de toda a Bíblia, de todas as Escrituras. E nesse texto, quando a gente lê em Lucas, você vai perceber que não existe apenas um relato da cura da mulher do fluxo de sangue. Na verdade, é um relato de duas curas. E se você for em Mateus, quando Mateus conta a mesma história, Mateus conta da mesma maneira. E se você vem mais, ele vai contar da mesma maneira. Sempre o relato misturando os dois eventos: a cura da filha de Jairo com a cura da mulher do fluxo de sangue. E este é o único relato de Jesus em que, em um só episódio, em um só trajeto, em um só momento, ele faz 2 milagres de cura de uma vez só ou ao mesmo tempo. Ele faz ali de uma só vez, como se fosse em um só caminho, ele faz 2 curas. E isso não é comum, isso não é normal. E quando a gente vê isso, alguma coisa nos chama a atenção, e Deus vai nos revelar o porquê que isso aconteceu. Mas quando a gente analisa o texto, antes da gente entrar no verso 40 do Evangelho escrito por Lucas, se você voltar um pouquinho no começo do capítulo 8, você vai ver que um pouco antes, Jesus ele sai de Cafarnaum onde ele estava, e ele coloca no seu coração o propósito
de ir para Gadara, de ir para um outro lugar, passar para outra banda, para o outro lado. E ele entra com os discípulos no barco, e quando eles começam ali a navegar, vem uma grande tempestade. E quando a tempestade vem, Jesus então acalma o vento, a tempestade, tudo fica tranquilo. E Jesus então segue viagem para onde ele havia proposto no seu coração de ir, que era até Gadara. E quando ele chega em Gadara, ali em Gadara havia um homem que estava possesso por demônios. Ou como o escritor bíblico diz, ele estava endemoninhado, era um ninho de demônios. Havia muitos demônios na vida daquele homem. E por causa daqueles demônios, aquele homem, ele vivia acorrentado. Ele vivia preso como numa cela, preso pelos pés, preso pelas mãos, porque quando ele estava solto, ele agredia as pessoas, ele feria as pessoas, ele até podia matar alguém. Então prendiam aquele homem. Só que aquelas cadeias, aquelas correntes, aquelas prisões, não eram as principais prisões daquele homem. A principal prisão que ele vivia era uma prisão espiritual. E Jesus então, quando chega em Gadara, ele ordena ali que os demônios saiam daquele homem, e os demônios saem. E aí os demônios falam para Jesus: permite que a gente entre nos porcos, porque aquela cidade em Gadara, aquela província de Gadara, eles eram pessoas criadores de porcos. Então havia muitos e muitos porcos ali. Então os demônios entram nos porcos, e os porcos ficam ali enlouquecidos pela presença dos demônios, saem correndo e se atiram de um penhasco e morrem todos os porcos. E por causa disso, os homens de Gadara, as pessoas de Gadara, tiveram um prejuízo muito grande. Porque eles criavam os animais para poder vender, e como os animais todos morreram, eles perderam o seu lucro. Então o que eles ficaram chateados com Jesus, falaram assim para Jesus: vai embora da nossa cidade, sai daqui, a gente não quer você aqui. Desde que você chegou aqui, você fez uma libertação nessa cidade, você fez uma bênção aconteceu, mas aconteceram outros prejuízos. Então a gente medindo na balança, a gente preferia ficar com o homem endemoniado aqui, mas está com o dinheiro no bolso, do que ter a libertação e perder o dinheiro no bolso. Então, como o dinheiro se foi, pode ir embora, Jesus, nós não queremos você aqui. E quando eu vejo essa história, eu vejo muitas pessoas que muitas vezes não entendem, não conseguem colocar uma escala de valores como deveria ser. Tem pessoas que para estar com dinheiro no bolso, estão com a família destruída, estão com a saúde destruída, estão com a vida destruída, mas por causa que o dinheiro está no bolso, está tudo bem, e achando que está tudo bem. Só quando Jesus entra, antes dele mexer na vida financeira, primeiro ele liberta, primeiro ele cura, primeiro ele restaura. E se preciso for algumas pedras em algum momento, irmão, ele permite para que haja libertação. Pastor, não estou entendendo. Às vezes para libertar alguém, Deus fecha uma porta. Às vezes para libertar alguém, Deus permite que um negócio vá mal, mas é tudo por um tempo, é tudo uma estratégia para que haja a libertação, porque no tempo determinado ele tem a chave e ele abre a porta de novo, ele restaura de novo. Mas primeiro ele quer fazer uma obra de libertação. Tem gente que para se aproximar de Jesus tem que perder um carro. Tem gente que para se aproximar de Jesus tem que ficar com a conta negativa no banco. Pastor, você está pregando sobre pobreza? Claro que não. Só que Deus sabe a estratégia que Ele usa para trabalhar com cada pessoa. E às vezes Ele tira algumas coisas para poder trabalhar no restante. Fala não, a subdecai. E Ele faz isso lá em Gadara. E aí, pastor, o presbítero Eduardo, de coisa de ordem, eles expulsam Jesus. Mandam Jesus embora. E Jesus sai de Gadara e volta para onde? Para Cafarnaum. E aí eu penso que nós vemos, quando ele chega em Cafarnaum, havia uma multidão preparada, apostos, esperando Jesus. Havia uma multidão pronta para recepcioná-lo. Eles queriam Jesus ali. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando você faz a obra de Deus, nem todo mundo gosta e te recebe bem aonde você vai. Mas, se você vai chegar em um lugar e vai fazer uma obra, e alguém vira a cara, torce o nariz, sai batendo o pé, vai embora, reclama, fala mal, não se preocupa, tem uma outra multidão esperando a sua vida para fazer. Às vezes você vai em um lugar, você faz uma oração, a pessoa é ingrata. Às vezes você recebe alguém, trata a coisa, a pessoa não liga, vira as costas e vai embora. Não se preocupe, para cada um ou dois que vão embora, tem uma multidão
estão esperando para Deus usar a tua vida, para ser impactado pela tua oração, pelo teu louvor, pela palavra, por tudo. Não se incomode com quem te manda embora. Dê valor para quem te quer, para quem te recebe e para quem quer a presença de Deus através da tua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: tem gente que gosta de você. Às vezes não parece, mas tem, viu? Fala, Jesus. Eita, glória. Quem já sentiu assim? Ai, ninguém gosta de mim. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu? Mas a gente sente. Nossa, ai, ninguém me ama, nossa, ninguém se importa comigo. Ih, não se preocupa com isso. Tem muita gente que não se importa mesmo, mas tem gente que se importa. Tem gente que se importa. E aí Jesus chega. Aí quando Jesus chega, a multidão está esperando Jesus. Por quê? Porque havia um alvoroço, porque havia um homem, e não era um homem qualquer, um homem chamado Jairo, que estava com um problema. E quem era esse Jairo? O escritor aqui diz que ele era o príncipe, ou o chefe, ou o líder da sinagoga. E essa condição, esse cargo, ele vai acampar, irmãos. Está bem feliz. Tá? Você convida a gente para ir também. Vamos ver. Aí o Jairo era um cara muito importante. Porque, para vocês entenderem, talvez para alguns irmãos isso não é muito claro, mas na época de Jesus havia um templo construído por heróis. Então o templo era o centro da adoração. Mas como o templo não ficava próximo de todas as cidades, todas as aldeias, eles começaram a construir as sinagogas, que eram pequenas igrejas. Então uma pessoa podia construir uma sinagoga dentro da sua própria casa, para a sua própria família. Então tinham sinagogas que eram pequenas, eram dentro de casa, tinha ali 10, 12 pessoas, 15 pessoas, 8 pessoas, eram sinagogas pequenas. Mas havia sinagogas maiores, que eram muito, muito grandes mesmo, o tamanho de grandes templos. E a sinagoga que Jairo cuidava era uma dessas sinagogas muito grandes. Era a sinagoga de Cafarnaum, uma sinagoga muito grande. E o chefe de uma sinagoga era alguém que tinha muitas responsabilidades. Ele administrava a sinagoga financeiramente, ele pagava a conta de luz, de água, fazia a contabilidade da sinagoga, mandava comprar alguma coisa quando estava quebrado, consertava, recebia, ele administrava financeiramente. Ele também era responsável por cuidar das pessoas, por presidir as reuniões, espiritualmente falando, por aconselhar, fazia como o papel de um sacerdote, de um pastor dentro da sinagoga. E ele também era uma pessoa que, quando alguém tinha um problema, os membros da sinagoga tinham uma disputa entre eles, levava para o chefe da sinagoga e ele decidia como se fosse um juiz. Então ele fazia às vezes de um prefeito, às vezes de um juiz, às vezes de um sacerdote. Era um cargo de muita importância. E como a sinagoga de Jairo era uma sinagoga grande, então era um cara que tinha uma influência sobre muitas pessoas. Não era um cara qualquer, era de fato um cara muito importante, era alguém muito grande, era um cara muito rico, era alguém com um cargo muito importante. Só que mesmo as pessoas grandes, mesmo as pessoas ricas, mesmo as pessoas importantes têm problemas. E às vezes os problemas que elas têm, elas não conseguem resolver. E aí quando alguém que é grande tem um problema, ele se lembra que tem alguém que é maior do que ele. E o maior é Jesus Cristo de Nazaré. Antes de ter problema, antes do problema que ele teve, Jairo não foi procurar Jesus. Jairo estava na sua sinagoga, cuidando da sua vida, cuidando das suas coisas. Só que quando o problema veio, quando a prova veio, quando a enfermidade veio, o grande ficou pequeno, o grande se sentiu pequeno e lembrou que havia outro grande. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Às vezes, irmãos, a gente olha para algumas pessoas e acha que são pessoas tão grandes. Aí o cara é um grande empresário, é um grande banqueiro, é um artista, é um atleta, é isso e aquilo. Só que essas pessoas grandes também têm problemas. E na hora dos problemas, eles vão procurar o grande eu sou para resolver. Porque tem coisa que o dinheiro não compra. E não é verdade que para todas as outras existe Mastercard, não. Não é verdade.
Tem coisa que o dinheiro nada resolve. Aleluia. Glória a Tem Deus. coisa que não é suficiente. E aí tem que ir atrás de Jesus. Jairo, ele vai atrás de Jesus. Eu creio. Só que, presta atenção, enquanto essa história está acontecendo aqui, a multidão, Jairo, Jesus está aqui, tem uma outra história acontecendo em outro lugar. E é uma história de uma mulher. Qual é o nome dela? A Bíblia não diz. A tradição dá para ela um possível nome, que ela chama-se Verônica. Outros escritores, estudiosos da Bíblia, dizem que ela chamava-se Berenice. Não sabemos o nome dela. A Bíblia diz apenas que era uma mulher. E que essa mulher, ela há 12 anos padecia de uma enfermidade, uma hemorragia. E a tradição judaica conta, que essa moça, ela sai da idade infantil, e aos 14 anos, ela tem o seu primeiro ciclo menstrual. E quando uma mulher daquela época, de acordo com a lei, passava pelo momento do seu ciclo, o que ela fazia? Ela saía de casa, saía da família, e ela ia para um lugar específico, que era como se fosse um vale das pessoas imundas, porque durante o momento do sangramento ela constava um estágio de imundo. Então as mulheres iam para lá, ficavam ali. Quando terminava o ciclo, o que acontecia? Elas voltavam para sua casa, para sua vida. Todo mês acontecia a mesma coisa. Só que essa moça, essa jovem, quando fez 14 anos, teve seu primeiro ciclo, ela começa a sangrar e ela vai ali para o vale das mulheres em estado de imundícia. Só que quando ela chega lá, passam os 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, Meu Deus. e nada. Ela continua lá. Ela entra lá pela primeira vez aos 14 anos, e ao tempo dessa história já tinha 26, ou seja, 14 mais 12, e ela nunca havia saído de lá. Meu Jesus. Pensa comigo, irmãos. Pensa uma jovem de 14 anos. Naquela época, 14 anos para uma mulher era a idade de casar. Elas estavam muito cedo, muito jovens. Ela estava ali talvez noiva de alguém, quem sabe namorando com alguém, ou sonhando, pensando: logo eu vou casar, vou ter meus filhos, vou ter minha vida. E aí quando ela tem ali o primeiro ciclo, ela pensa: agora sim, agora já estou na idade, vou poder arrumar um namorado, vou noivar, vou casar, minha vida vai andar. Só que pelo contrário, o que parecia ser algo libertador, o que parecia ser uma virada de chave positiva, foi para ela algo que mudou a história dela negativamente, porque ela saiu de lá e ela entrou no vale dos imundos e nunca mais saiu de lá. Meu Deus. E o problema, irmãos, não é só que a vida dela estava estacionada, é a vida dela estar estacionada por 12 anos, enquanto ela via todos os meses as outras moças entrando, ficando uma semana, 5 dias, aí 5 dias depois do ciclo, ficavam lá os dias e saía. Aí no mês que vem ela entrava de novo e saía. A outra entrava e saía. E ela continuava. Todo mundo passa por prova, irmão. Todo mundo passa por luta. Só que quando você vê o irmão, perdi o emprego, mas dá 3 meses para o irmão, quero contar um testemunho, Deus abriu a porta para mim, glória a Deus. Aí outro irmão fala assim: olha, o meu carro, estava sem carro, estava chovendo por tudo, não conseguia vir, uma prova. Só que aí Deus foi, me deu o carro, eu comprei o carro. Olha, eu estava solteiro, aí arrumei uma namorada, casei, estou aqui. E você vê a vida de todo mundo andando, e a sua vida... Meu Deus. Você vê as coisas acontecendo, você vê o irmão entrando, o irmão não era ninguém, começa ali, começa a ser obreiro, diácono, presbítero, pastor, bispo, alguma coisa vai crescendo, e você continua. Você olha as pessoas passando, a prova começa e termina, e a sua prova parece que nunca termina, a sua prova parece que está sempre ali. Você ouve o testemunho dos outros, você vê a vitória dos outros, mas na sua vida não acontece. Ei, eu quero te dar uma notícia: aquele que muda a história, aquele que completa o ciclo, aquele que tira a lava de alguém da paralisação, do anonimato, que muda, ele marcou o encontro conosco aqui hoje. Ele veio aqui hoje, e hoje ele tem mudança para a sua vida. Aleluia.
convive com as pessoas. Passou toda a adolescência ela passou toda. Começo da idade adulta passou toda. Às vezes estava encaminhando, porque as pessoas naquela época não viviam como hoje. Até 70, 80 anos não era, a longevidade não era tão grande. A vida dela estava passando e ela estava 12 anos. As outras moças, quando entravam para passar o período que tinha que permanecer ali, elas vinham contando as histórias do que acontecia lá fora, porque elas tinham uma vida lá fora. Mas essa moça não tinha uma vida lá fora, ela só tinha aquela vida. Só que ela começa a ouvir as conversas e alguém dizendo assim: você viu falar do tal de Jesus aí? Dizem que ele foi no casamento e transformou água em vinho quando vinho. E ela foi ouvindo. Aí outro diz assim: olha, eu ouvi falar que esse Jesus aí, ele juntou uma multidão e começou a pregar a palavra. E aí de repente passou 1, 2 dias, 3 dias de culto. Ninguém percebeu, só que chegou uma hora que o irmão ouviu um barulho. Sabe o que era? O ronco do estômago do irmão do lado. Todo mundo com fome, 3 dias já. E aí a multidão tinha que voltar para casa. E falou assim: não vão voltar para casa de estômago vazio. Receberam o alimento espiritual, agora vou receber a provisão. Porque eu sou Jeová Jiré e eu sou Deus da provisão. E ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou, todo mundo comeu, todo mundo se fartou e voltou para casa de estômago cheio. Voltou para casa feliz com a provisão da parte de Deus. E a moça ouvindo. Esse é o nosso Deus. Eita glória. Aí chega um e fala assim: eu ouvi dizer que ele saiu para uma viagem lá para Gadara. No meio de uma tempestade no mar. O barco ia naufragar. Mas ele falou: aquieta vento, acalma o mar. Controlou a tempestade. Chegou em Gadara, expulsou o demônio de um menino lá. E eu vou dizer mais: ele está voltando e está vindo aqui para Cafarnaum. Fala isso, eu falo assim: chega. Ou eu vou ficar minha vida toda aqui, ou eu vou ao encontro desse Jesus para poder morrer. E eu tenho certeza, irmãos, aqui para mim, que ela não falou esse plano dela para ninguém. Porque se ela tivesse contado para alguém, haveria pessoas para tentar impedi-la de ir. Alguns iam dizer assim: eu lembro que você não pode, você é imunda, você não pode, você tem que ficar aqui. Outros, se você sair, a gente vai chamar os guardas, vamos chamar os sacerdotes, vamos chamar quem quer que for para te impedir. Você não pode sair daqui. Tem coisa, irmão, tem plano, tem projeto que é você e Deus. Não conta para ninguém não, não fala para ninguém não, apenas conta para Deus. Coloca o propósito no teu coração, mata no peito e vai. Porque se você falar, vão tentar te parar, vão tentar te desanimar, vão tentar te impedir. Mas há um Deus que sempre te motiva, te joga para frente, te chama para cima e não te joga para baixo. Então conta para ele, meu amor. Aí nesse momento, irmãos, as duas histórias se encontram. Mas olha que lindo. E é aqui que eu vou pegar no ponto. O negócio eu contei a história, agora eu vou começar a pregar para vocês. Mas eu vou pregar rápido, porque hoje é cedo, não tenho muito tempo. Mas presta atenção. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue sofria dessa enfermidade há quanto tempo? 12 anos. Quanto tempo? 12 anos. E o escritor Lucas aqui diz que a filha de Jairo, que estava doente, na cama, moribunda, quase morta, tinha quantos anos? 12. Quando a filha de Jairo nasce, aquela mulher já estava sofrendo. Quando a filha de Jairo vem ao mundo, a história da moça começa. A história da moça do fluxo de sangue já estava sendo marcado pela dor e pelo sofrimento. Jairo chega primeiro no encontro com Jesus, mas a mulher do fluxo de sangue já estava primeiro na fila do milagre. Às vezes, irmãos, quem te vê chegando agora não sabe os vales que você já está enfrentando aos 12 anos. Às vezes,
Quem estiver chegando agora não sabe o que você já pelejou, já passou, já lutou, já sofreu, já ouviu, já falou aos seus 12 anos. Não conhece aos 12 anos de currículo, não conhece aos 12 anos de história, mas o homem pode não conhecer. Jesus conhece, ele conhece, ele sabe. Aleluia, Deus. Aí Jairo fala assim: Jesus, minha filha tem quase 12 anos, quase 12, e ela está à beira da morte, vai até ela. Jesus fala: eu vou. E ele começa a ir, e aí no meio do caminho quem chega? A mulher que já estava sofrendo há 12 anos. Aí ela vai e toca na orla dos vestidos de Jesus. Quando ela toca, Jesus fala assim: para tudo. Meu Deus. Alguém me tocou. E aí Pedro fala assim: Jesus, ó aqui, vai com pressa, homem. A filha do outro está quase morrendo lá na cama. Acelera, Jesus, corre. A situação é urgente. Há uma emergência. A multidão está toda atrás de você. Todo mundo te empurrando, te apertando, te oprimindo. Você vai me perguntar quem foi que te tocou. Pode ter sido eu, pode ter sido outro, pode ter sido qualquer um. Deus fala: não foi um toque comum, não foi um empurrão, não foi uma trombada, não foi algo por acaso, não é algo acidental, porque o que é acidental não provoca milagres. O que é feito de qualquer jeito não provoca milagres. O que é feito de qualquer maneira não traz milagres. Que é planejado, que é calculado, que é lutado, que é batalhado, que com peleja, é assim que se conquista milagre. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Eu creio. Aleluia. Aí a moça cheia de medo, com medo do que podiam fazer com ela, podiam matá-la por causa disso. Mas ela se levanta e fala assim: Jesus, fui eu. Glória a Deus. Jesus então olha para ela e fala assim: filha, vai em paz. A tua fé salva. Oh, glória a Deus. Nós perguntamos, irmãos, por que é que Jesus parou? A mulher já não tinha sido curada? Ela não tinha recebido o milagre dela? Não tinha outro caso urgente? Ele não podia só ter seguido o caminho? Ela já tinha recebido a cura. Por que Jesus parou? Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre não objetiva apenas abençoar uma pessoa. O objetivo do milagre, mais do que abençoar alguém, é glorificar a Deus e fazer com que outras pessoas vejam e contemplem o poder de Deus. Então, se a mulher tivesse sido curada e Jesus não para, não fala nada, a situação dela estava resolvida, mas Jesus não seria glorificado e as outras pessoas não contemplariam aquele testemunho. Por isso foi necessário parar, por isso foi necessário que Jesus falasse para ela assim: filha, recebeu o milagre? Então conta o testemunho para todo mundo ouvir, conta o testemunho para o povo ver que eu ainda faço, que eu opero, que eu faço milagre. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, receber milagre não é para qualquer um. Recebe milagre quem está passando na prova há muito tempo, porque milagre não é coisa pequena, milagre é coisa grande, Eu creio. milagre é coisa séria, milagre é coisa tremenda. E quando tem milagre, tem que contar para todo mundo ouvir. Ah, mas se eu contar, o que vão pensar de mim? Ah, mas se eu contar, o que vão fazer comigo? Ah, mas se eu contar, não vão me acreditar. Ah, mas se eu contar, podem me apedrejar. Não importa, conte o milagre que Jesus fez na sua vida. Você sabe que você estava no vale dos excluídos, no vale dos imundos, largado, esquecido, ninguém via você, ninguém te enxergava. Jesus passou pelo teu caminho, você foi curado, transformado, restaurado. Deus mudou teu casamento, Deus mudou tua vida financeira, Deus mudou teu falar, Deus mudou teu vestir, Deus abriu porta, Deus te colocou numa posição de honra na sociedade. Então abre a tua boca e conta o testemunho daquilo que Jesus fez. Glória a Jesus. E eu vou encerrar aqui por causa do tempo. Só por causa do tempo. Essa palavra tem muita coisa, mas eu vou abreviar aqui. Depois que Jesus faz o milagre da cura da mulher, que Jesus sabia que
Só parecia que ela tinha chegado depois, mas na fila ela já estava, ó, há muito mais tempo. Quando ele cura ela, ele segue o caminho em direção à casa de Jairo. E aí quando ele está chegando lá, está próximo, vem alguns dos servos de Jairo, um dos trabalhadores ali dele. Então assim, Jairo, tem uma péssima notícia para te dar. A tua filha não resistiu. A tua filha já era. A tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Por que você vai ficar tentando recuperar algo que já não tem mais recuperação? Por que ficar tentando lutar por algo que já não tem mais solução? Já não tem mais jeito. E aí, Jesus olha para Jairo e fala assim: a menina não está morta, a menina dorme. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, nesse momento, Jairo tinha que fazer uma escolha: acreditar no que Jesus estava falando ou acreditar no que as pessoas estavam falando. Deus da glória. E essa é uma escolha que a gente, como cristão, tem que fazer todos os dias. Você vem aqui na igreja no domingo, irmão, eu estou suando aqui para pregar para você, para te falar a palavra de Deus. Glória. A gente está aqui brincando, Pai. a gente está aqui perdendo tempo. Aí Jesus fala com você, fala com você, fala com você. Aí você escuta. Aí vai lá fora. A televisão fala que tem crise. A internet fala que vai ter demissão. E aí um amigo fala que não tem jeito. Aí o outro fala que é desse jeito. E você tem que escolher em quem você acredita. O Deus que já falou com você. Glória a Deus. Porque a multidão olha a situação difícil e eles não têm fé. Eles perdem a esperança. Eles caem em depressão. Mas você que tem fé em Jesus não pode deixar a falta de fé dos outros matar a tua fé. Você tem que escolher se você vai ter a tua fé firme naquele que te chamou. Irmão, se Jesus não tivesse poder para curar, ele não tinha saído de onde ele estava, não estaria caminhando com Jairo no caminho. Se Jesus está contigo no caminho, é porque no final do caminho ele tem milagre para fazer. Se ele ainda não fez, é porque não chegou no final. Mas enquanto está com ele no caminho, creia com aquele que caminha contigo. Os servos não estavam caminhando com Jairo, Jesus estava caminhando com Jairo. Quem você quer acreditar? Em quem caminha com você todo dia? Ou em quem só aparece de vez em quando para dar má notícia? Meu Deus. Ou em quem aparece só para questionar, para reclamar, para murmurar? É uma escolha. E aí Jairo falou: Jesus, vamos para cima. E aí ele vai. Jesus entra. Todo mundo dando risada de Jesus. Vai curar. Ele já morreu. E aí Jesus ressuscita a menina. A menina volta à vida. Glória A a Deus. menina Aleluia. se levanta. Aleluia, Senhor. E a menina de 12 anos, que está só começando a sua vida, e que teve quase aquele processo de vida interrompido, tem a oportunidade de recomeçar. E Jairo fica muito feliz. E eu vou encerrar aqui com duas coisas. Duas coisas. Presta atenção nisso. Sabe por que esse relato mostra 2 milagres de cura no mesmo caminho? Porque são duas pessoas em situações muito diferentes. Uma pessoa rica, importante, famosa, como Jairo, com um problema grave, que se não acontecesse, resolvesse agora, não tinha mais jeito. E outra, uma pessoa pobre, que ela tinha gastado tudo que ela tinha, mas ela não tinha mais nada. Desconhecida, anônima, nem nome tem aqui dela na Bíblia. E com uma doença crônica, ela não ia morrer no dia seguinte, só que ela ia ficar naquela vida sofrendo, vai saber por quanto tempo. E um dia terminar a história dela ali no Vale dos Excluídos, no Vale dos Imundos. Então são duas pessoas de histórias diferentes. Mas Jesus entrou na história dos dois. Glória a E fez um Deus. milagre na vida dos dois. Eu não sei se você está entrando aqui com um problema que você está esperando há muito tempo, há 12 anos. Ou se o seu problema começou ontem e já é muito grave e vai ser resolvido agora. Nas duas situações, Jesus tem milagre para sua vida. Eu não sei se você é alguém importante, rico, com uma conta bancária recheada, com carro zero, com casa importada, com casa na cobertura. Se você é um pastor, um presbítero, uma diaconisa, se você é um membro comum, se você está chegando agora, não sei a sua história, mas seja você grande aos olhos dos homens ou pequeno aos olhos dos homens, Jesus tem solução para o seu problema. Ele tem milagre, ele tem cura, ele tem restauração.
independente da sua situação, Jesus tem milagre para você. E a segunda e última coisa, e aqui eu encerro para a gente começar a Santa Ceia. Eu já vou até aquecendo as turbinas aí. Vamos preparando. Vocês também. Preparando aí, já. Aquecendo. Presta atenção. Quando Jesus cura a mulher que há 12 anos sofria, que tinha 26, e uma menina de quase 12 anos, Jesus está curando 2 gerações. A mulher de 26 tinha idade para ser a mãe da menina. E Jesus cura primeiro a mulher, para depois curar a menina. Porque primeiro Jesus quer curar os pais, para depois curar os filhos. E o filho volta para casa com os pais doentes, a chance dele manter aquilo é muito pequena. Mas se ele cura os pais, com os pais curados, poder cuidar dos filhos é muito melhor. Pastor, não entendi. Às vezes a gente está preocupado com o novo convertido que entrou agora, com a pessoa que está alguns meses na igreja, que ainda não mudou como deveria mudar, que ainda não está fazendo tudo que deveria fazer. Só que Deus quer pegar os crentes velhos, os crentes já estão há muito tempo ali parados, e é com esses primeiro que ele quer trabalhar, é nesses que ele quer curar, é esses que ele quer restaurar, é esses que ele quer mudar, porque os mais velhos